Se você mora fora do Brasil e já escutou que a conta CNR te isenta do IOF para os câmbios, as movimentações que você faz, não é muito bem assim, né? O governo ele tem a mudança em relação ao IOF no ano passado e você pode estar pagando esse imposto sem ao menos saber, mesmo que você esteja com a conta de não residente. Se você quiser entender um pouco mais como funciona o IOF para os câmbios, fica até o final do vídeo que hoje eu vou te explicar. Mas antes de continuar, meu nome é Arthur Toledo, sou sócio-diretor da Sacre, um escritório contratado do BTG Pactual, e eu tenho destinado o meu tempo para produzir conteúdo para você, brasileiro, que mora fora do país. E aí no final do vídeo, eu vou te entregar algo muito valioso para a tua rotina como não residente. Então fica até lá que eu vou te entregar esse presente de forma gratuita, para que você possa conhecer um pouco mais sobre pontos importantes ali, como saída fiscal, conta de não residente, enfim. Fica até o final que eu vou te entregar um presente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que muda ou o que mudou em relação ao IOF e como que isso se dá, né? Como que esse imposto acontece nas nossas operações financeiras. E, como de praxe, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação em relação a esse tema, que eu gosto sempre de ir mostrando e desenhando junto com vocês, beleza? Então vamos lá, né? Agora estamos com um layout novo aqui. O que mudou no IOF para quem mora fora do Brasil, né? Mas antes de falar do que mudou, a gente tem que entender o que é o IOF, né? O que é esse imposto. E aí o IOF, ele incide, né, o nome Imposto sobre Operações Financeiras, ele vai incidir em muitos dos investimentos, das movimentações que nós fazemos nos bancos, por exemplo. E aqui, para você que mora fora, o principal está no câmbio, né, de quando você precisa enviar ou quando você precisa receber esse dinheiro, ou até mesmo se você vai usar o cartão de crédito fora do Brasil. Aqui existe um IOF e esse sim teve uma mudança no ano passado. E aí, no câmbio, cada natureza que você realiza, ele tem uma especificação. E aí, com isso, cada natureza tem seu imposto devido, né? Então, para investimento é 1,1, para outras operações 3,5. Ou seja, a natureza ela é muito importante. Então, quando você vai fazer alguma operação, muitas vezes lá uma operação de disponibilidade, de manutenção de dependente no exterior, enfim, existem várias naturezas, e essa natureza ela é muito importante porque o Banco Central ele tá acompanhando esse tipo de operação. E aí o que mudou, né, no ano passado em relação a esse tema? Vale lembrar que aqui foi até uma questão tanto quanto política, né, de segurar as remessas que estavam sendo enviadas para fora, porque antes era uma tributação de 0,38, e aí a gente teve uma ampliação da maior parte para 3,5. Então, no cartão de crédito, 3,5. Se você quisesse só enviar dinheiro para fora para utilizar, 3,5, sendo que antes era menos, né? E aí o investimento foi para 1,1, sai lá de 0,38 para 1,1. E tinha algumas naturezas que antes elas eram isentas, mas agora, desde o ano passado, passa a não ser mais. E é bem relevante aqui porque quando você vai fazer um câmbio, e aí de novo, na natureza é um ponto muito importante, é através dela que a gente vai conseguir entender qual vai ser a alíquota cobrada. Até por isso que na CNR existe ali a isenção, que eu vou falar um pouco mais, de como que você consegue ter a isenção de IOF, tá bom? E aí, sobre a natureza também é importante falar que, independente se você é residente ou não residente, o que importa aqui é a natureza, não a tua situação fiscal. Então, segura essa informação, porque ela é relevante. A natureza do câmbio é muito importante. E antes de continuar aqui para falar sobre a conta CNR e a questão do imposto zero, E antes de continuar, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, né? São vídeos novos todas as semanas, estou com uma meta agora de produzir de 2 a 3 por semana, uma meta bem audaciosa. Então, se inscreva aqui no canal para ter acesso a mais conteúdos, deixe no comentário também se você tiver alguma sugestão. E além disso, na descrição eu tenho um link que te dá acesso à minha comunidade no WhatsApp, né? Inclusive o meu telefone está ali disponível, caso você queira falar comigo, tirar alguma dúvida, eu deixo tudo aqui na descrição. Mas vamos continuar, né? Então vamos continuar. A CNR, ela te protege, mas ela não te garante o câmbio zero. Isso é muito relevante, né? Primeiro que alguns profissionais nem sabem que existe a questão da isenção de IOF para a natureza de investimento para o não residente.
Isso aqui é um ponto que a gente bate bastante com os nossos clientes de não residentes, que existe esse benefício. Mas ainda tem muitos profissionais que nem sabem da existência disso. E, por mais que exista essa possibilidade, ela não é uma regra, não é algo automático que vai acontecer a isenção desse imposto. Qual que é a regra? Quando você envia um dinheiro de fora para cá, ou daqui para lá, que você está com esse dinheiro investido por pelo menos 30 dias, aí sim, o IOF ele fica zero, por conta da natureza de investimento, quando você faz o enquadramento correto. Entretanto, outros câmbios, como por exemplo a utilização do cartão do BTG ou de algum outro cartão de crédito, o envio remessa pessoal, esses ainda se mantêm nos 3,5, tá bom? Então, o último tópico aqui que ele é muito importante. Só por conta que você tem a CNR, não é automático o IOF zero para os câmbios. Ele necessita do enquadramento correto através da natureza de investimento. Perfeito? E aí, na prática, o que isso custa para o investidor? Então, quando a gente tem ali as duas situações, a gente tem um caso aqui bem emblemático de uma cliente que mandava em torno de 50 a 60 mil reais por mês para os Estados Unidos. E ela fazia via Itaú, pagando ali 3,5 de IOF nessas remessas, mais o spread do banco. E aí, quando a gente apresentou para ela a possibilidade dela enviar esse dinheiro com IOF zero, poxa, aqui foi uma baita de uma economia. Quando você tem o IOF zero, aqui, como o próprio nome já diz, você tem uma isenção se você deixar esse dinheiro aplicado por pelo menos 30 dias. E aí aqui com a gente tem esse comprovante para fazer o enquadramento correto, sendo que se você fosse enviar esse dinheiro normalmente, como as pessoas fazem, você ia ter que pagar 3,5, que nesse caso aqui de 50 mil dólares, seria mais de 1.700 dólares de imposto. Então imagina, mais de 5 mil reais só de imposto que você deixaria aqui na mesa. De novo, o cartão continua a mesma coisa. E quanto maior o volume movimentado, que é bem relevante, pode ser que algumas vezes você está enviando dinheiro para fora porque tem que comprar um imóvel, ou até mesmo trazendo dinheiro de fora aqui para dentro, quanto maior o volume, mais importante é a economia desse custo. E aí, o checklist que a gente gosta de fazer com os clientes não residentes. Como a gente faz para não pagar imposto à toa? Pode ser que algumas vezes vai valer mais a pena, é mais rápido, você não tem os 30 dias ali para aguardar. E aí, sendo assim, é importante você entender, esse movimento que eu estou fazendo, de dólar para real, real para dólar, enfim, ele é para investimento ou é um dinheiro que eu preciso rápido? Além disso, quando você vai realizar uma operação dessa, você tem que ali registrar, Aqui na Sacre, como a gente tem a mesa de câmbio, toda essa movimentação de documentação é nossa responsabilidade de garantir com que o enquadramento esteja correto. Então é por isso que eu tenho alguns outros vídeos que eu já gravei, mas eu reitero que tem alguns aplicativos conhecidos, Wise, enfim, Nomad, todos esses aí que não é segredo para ninguém, mas evita esses aplicativos quando é um volume mais alto. Por quê? Tem a questão do enquadramento correto, ali eles não estão encaixando no IOF zero. Além disso, se der algum problema, a gente teve um relato recente que o cliente ficou com o dinheiro bloqueado ali na conta e não conseguia ter um suporte ideal. Então imagina quanto custa ter um dinheiro bloqueado, uma Selic alta dessa. Ou seja, você tem uma mesa de câmbio com um ser humano ali te atendendo, fazendo essa negociação, tendo a diligência de recolher todos os documentos para enquadrar corretamente com o IOF zero, aí sim você tem uma grande vantagem. Tá? Então, esse aqui é um checklist bem importante, que a gente bate bastante com os clientes. Eu sei que, em alguns momentos, vai fazer sentido fazer com uma outra casa, como uma Wise, que é mais comum, está ali mais fácil. Mas, de novo, você consegue ter uma economia nesse imposto. E aí, se você chegou até aqui, não deixe de deixar um like nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que você gostou desse tema, e vai te entregar outros vídeos que eu gravaria aqui, já que você já é inscrito no meu canal. E deixa aqui nos comentários se você sabia que o IOF zero para CNR era na natureza de investimento. Algumas pessoas não conhecem esse benefício. Agora sim, se você está até aqui, eu tenho um presente para você. Aqui na descrição tem um link que vai te dar acesso ao guia completo do não residente. É um e-book que o nosso time aqui ele construiu, que ele é bem completo e vai te trazer muita informação sobre esses temas mais complexos, como saída fiscal, sobre os tipos de investimento, como funciona a tributação. Então, aqui na descrição, você tem acesso a esse guia completo e também gratuito.
não esqueça de baixar. E aí, fazendo um resumão de tudo que a gente falou, né, eu trouxe para vocês que houve a mudança em relação ao IOF. Talvez você já estava até antenado, mas houveram essas mudanças, né, de 3 para 3,5, o que encareceu as operações de câmbio. E se você é um não residente, você entendeu melhor hoje como funciona a isenção de IOF, entendendo que não é automático, mas que você pode ter esse benefício. E se você ainda não é cliente do BTG, não tem uma conta CNR, ou pretende abrir uma conta CNR, aqui na descrição do vídeo tem um link que você consegue abrir sozinho a tua conta de não residente através do nosso atendimento aqui da Sacre dentro do BTG Pactual. E eu vou ficando por aqui. Acho que a minha mensagem final é: se você tem dúvidas sobre esse tema, não é um tema muito simples, às vezes você não deu saída fiscal ainda, a minha recomendação sempre é a mesma. Procure um profissional, contador, um advogado especialista nesse tema, porque é um assunto que ainda não é tão difundido, não é tão fácil de achar, e é por isso que é importante contar com serviços especializados nesses momentos. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!